Hoje o papo é com Roberto Pereira, ele que é investidor e vai trazer todas essas informações para você que acompanha o canal Valor Entrevista. Ele é morador de Gaspar, tem uma identidade muito grande com essa cidade, aliás, cidade maravilhosa, né, Roberto? Seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, com a tua audiência. É sempre um momento de falar de coisas boas, falar de Gaspar, também é na cidade que eu nasci, que eu amo, uma cidade que sempre acolhe todos muito bem. Eu falo isso porque Gaspar trata bem aqueles que nascem aqui, aqueles que escolhem morar aqui ou aqueles que escolhem trabalhar, né? Então é uma cidade muito receptiva, uma cidade de amigos, de familiares queridos. Exatamente. Pessoal, nosso tema é empreendedorismo, investimento, então te convido a ficar aí assistindo a nossa entrevista porque vai ser muito importante para você que pretende trabalhar essas questões financeiras. Tem um monte de coisa nova aqui que o Roberto vai apresentar para a gente no Valor Entrevista. É a terceira vez que você está com a gente, né? Aliás, a gente já gravou algumas vezes com o Roberto, mas aqui no estúdio, segunda vez. A segunda vez, é verdade. Segunda vez. E com um monte de novidade, fiquei muito feliz em saber que tem diversas coisas que você está fazendo hoje. Vai ter mentoria, a gente passa, depois no segundo bloco a gente vai falar sobre isso. Tem coisas novas vindo por aí. Mas o Roberto ele trabalha com finanças e investimentos e a partir de agora eu te convido a ficar aí para acompanhar o nosso papo. Roberto, para quem está chegando agora na cidade de Gaspar, a cidade de Gaspar cresceu bastante, e que não te conhece, queria que tu te apresentasse novamente. Pô, que oportunidade legal de falar um pouquinho sobre a minha história. Tem um amigo meu que fala que eu sou Forrest Gump, né? Porque eu já fiz bastante coisa na vida, né? Tive o privilégio de nascer aqui em Gaspar, meus pais são naturais daqui. Sempre morei no bairro Santa Terezinha. Antigamente a gente falava, ainda hoje, né? Quem é dali fala Rua Brusque, né? Rua Brusque. E estudei aqui em Gaspar, sempre no colégio. Estudei na Zenaide Schmidt Costa, depois no Frei Godofredo. E sempre tive muita vontade de estudar. Eu sempre me interessei muito por ler, por estudar. E aí decidi fazer vestibular na época para Direito. Então estudei bastante. Na época o vestibular era bem concorrido. Eu lembro que para a universidade que eu escolhi era 5 por vaga, então não era fácil, né? Caramba. E antigamente não tinha tanto acesso à informação. Hoje tu acessa o Google ali, digita alguma coisa, naquela época eu tinha que correr atrás de biblioteca, livro. Hoje, né? Tem até o chat GPT. Né? Isso, e se tu tinha alguma dúvida, muitas vezes não tinha com quem tirar. Massa. Mas para quem tinha, né? Era muito caro. E aí fiz faculdade de Direito. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma dificuldade de pagar a faculdade, né? A faculdade era muito cara, eu era estagiário, e na época não tinha como, ia ter que parar talvez. Infelizmente meus pais não conseguiam ajudar a pagar. Peguei e estudei para um concurso. E aí passei no concurso para bombeiro militar, algo assim inusitado, né? Quando eu conto para as pessoas, até contei quando eu fui morar em Floripa para o pessoal do escritório, eles pediram, conta uma curiosidade, algo que ninguém imaginava, eu já fui bombeiro militar, eles ficaram me olhando, né? Então foi uma oportunidade única, aprendi valores que eu trago até hoje no Corpo de Bombeiros, fiquei lá por quase 6 anos. Infelizmente estive aqui na tragédia de 2008 como bombeiro militar em Gaspar, foi um período muito difícil, mas um período também que a gente conseguiu avançar bastante. Depois saí do Corpo de Bombeiros, fui advogar, inaugurei um escritório aqui em Gaspar de advocacia em 2012 com meu sócio, o Dr. Edson, hoje tem a doutora Andressa também, que são meus sócios. Nesse meio tempo conheci a Fernanda, a minha namorada, depois se tornou noiva e esposa, nós estamos casados, já temos 2 filhas, a Alice e a Sofia. O tempo voa, né? O tempo passa rápido, que são, hoje o meu maior motivo de alegria são as minhas filhas. Fui advogar, a gente abriu o escritório, teve um período que eu fui secretário aqui em Gaspar de Finanças, um período muito legal, tive uma experiência fantástica, aprendi muito, cuidava de um orçamento de 400 milhões, né, um orçamento bem grande da prefeitura. Então foi uma experiência tanto nessa área de finanças, que hoje é a minha área maior de concentração, mas também na área de gestão e de liderança. Então aprendi muito, tive a oportunidade de fazer projetos legais aqui para a nossa cidade e dar minha contribuição. Quando eu estava na adolescência, eu li um livro que foi um divisor de águas na minha vida, que foi o... Mudou a chave. Isso, O Pai Rico, o Pai Pobre. Porra, quem não leu esse livro? Esse livro traz uma história
que conta sobre um pai empreendedor e um pai funcionário público. E isso sempre ficou martelando na minha cabeça. Talvez por isso eu não segui carreira no serviço público, poderia continuar como bombeiro militar até hoje, amava essa profissão, mas sempre ficava com isso. E lá naquele livro me despertou interesse pelo mercado financeiro, por investimentos. Então, em 2019 eu comecei um MBA em São Paulo, no IBMEC, que é uma casa muito famosa da área de economia e de finanças. Quando eu terminei esse MBA, eu comecei a receber propostas para trabalhar no mercado financeiro. Era toda semana, LinkedIn, mensagens. E eu estava postergando isso porque eu tinha meu escritório de advocacia e estava na prefeitura como secretário de finanças. Aí chegou um momento que a gente montou um programa de educação financeira nas escolas, que eu pretendia implantar aqui nas escolas em Gaspar. Eu comecei a divulgar essas atividades de educação financeira no meu Instagram. E aí um dia um escritório de investimentos ligado ao Banco Safra me procurou para querer patrocinar esse projeto. E aí na conversa eu falei, tu não quer me contratar? Ela falou, quero. E aí com isso começou a minha história no mercado financeiro. Eu recebi propostas tanto do Banco Safra, como na época a XP, e o BTG, a EQI, né, que é o escritório que eu estou hoje. Então acabei aceitando esse desafio da EQI, fui morar um período em Floripa e agora estou voltando para Gaspar, estava com saudade dos amigos, então estou de volta aqui à terra. A gente vai falar de investimentos no nosso segundo bloco, mas tem uma coisa que é uma curiosidade que ele comentou. Você não nasceu em berço de ouro não, né, cara? Quem hoje observa o Roberto... É verdade, assim, a gente ralou bastante. Eu lembro quando meus pais casaram, a gente morava numa meia-água, era uma casinha do lado da casa dos meus avós, né? Meus avós cederam lá para o meu pai um terreninho, era uma casa muito simples, uma casa que tinha o meu quarto dos meus pais e a cozinha, né? E uma garagem. Então, assim, meus pais me ensinaram valores muito importantes, sabe, Alan, de que o trabalho é fundamental, né? Então, eu aprendi a trabalhar muito cedo. Eu tive 2 oportunidades, né, de trabalho. A primeira delas, assim que eu ganhei uma graninha, foi vendendo água de refrigerante. Lá em Camboriú, meus pais moraram um período lá. Quem conhece aquela região sabe que antes de ter o túnel, tinha o Morro do Boi, causava muita fila. Então, a minha mãe sempre foi empreendedora. Ela falou, Roberto, essa é a oportunidade para te vender água, refri. Eu estava na época na 4ª série. Ia com um carrinho de mão, vendia água, refrigerante, Coca-Cola. Então, foi uma oportunidade já de aprender a vender, a se comunicar, né, e fazer um dinheirinho. Né? E depois, meu primeiro emprego realmente que eu tinha que cumprir horário, realmente acordar cedo e cumprir, foi como manual de costureira. Gaspar tem uma vocação têxtil muito grande, então trabalhei como manual de costureira, foi uma oportunidade assim... Lembra a idade? Eu estava na 8ª série nessa época. 14, 15 anos. 14 anos, estava na 8ª série. Então foi um período muito bom para aprender essa responsabilidade de acordar cedo, de cumprir horário, de valorizar o salário, e na época o salário metade tinha que dar para minha mãe ainda, né? Tinha que ajudar em casa, minha mãe sempre trouxe esse valor. Então foram períodos que eu sempre falo que isso tudo foram agregando. Hoje, quando eu chego onde que eu estou, tenho certeza que só estou no começo ainda dessa caminhada, todos esses foram degraus muito importantes na minha vida que me trouxeram até aqui. E eu valorizo todos eles, todas as pessoas que me ajudaram, que me deram oportunidades. Eu sou muito grato e tenho certeza que isso tudo compôs tanto a minha carreira profissional, mas também muito da minha vida pessoal. E a importância do estudo, né, cara? Do contínuo estudar. Como é que tu vê e enxerga isso, cara? Eu sou um eterno estudante. Esses dias no Instagram alguém perguntou, abre caixinhas e perguntas, mas tu estuda demais, né? E de fato eu estudo muito e tenho certeza que às vezes as pessoas perguntam para mim, Roberto, vale a pena a faculdade? Eu digo que vale a pena sim, vale a pena estudar. Talvez às vezes fazer primeiro um curso técnico que a pessoa deseje, depois fazer uma universidade. Exatamente. Mas é muito importante estudar. Eu não tenho dúvidas que eu cheguei até aqui, o pouco que eu pude fazer até então, foi graças ao estudo, à oportunidade. E eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu estudava no Frei Godofredo, naquele ano tinham 3 terceirões à noite. Naquele ano eu fui o único a fazer vestibular. Né? Na época era muito difícil, eu tinha uma professora, a Leonida, a Léo sabia que eu ia fazer vestibular, então era mais puxado, né? Ela me passava exercícios a mais. Ela é professora de língua portuguesa, então ela me passava exercícios a mais para me estudar em casa, para me treinar, para fazer vestibular. Né? Então foi uma decisão muito boa que eu tomei na época de querer estudar e isso abriu portas que até hoje eu colho benefício. A gente estava conversando agora há pouco, tu comentou quando tu decidiu ir para a área de direito, dos teus amigos de escola, a reação deles.
De fato, a gente virava motivo de chacota, porque eu sou de família muito simples, né? E daí as pessoas, tu falar na época que você vai ser advogado, era, quem que é isso aí, né? Então, natural, as pessoas, né, pensavam, pô, que sonho é esse, maluco, né? Tá sonhando demais, né? Da onde que ele tá, como é que vai ser advogado e tal. E, na verdade, o que eu observava disso? Eu trazia isso como uma mola propulsora. Claro. Eu sabia que tudo que eu estava fazendo na minha vida são etapas. Eu sabia muito bem onde que eu queria chegar, tracei um plano e me esforcei. Não tem almoço grátis, tem que fazer a tua parte. Claro. Né? Sempre estudei muito. Tem que ser competente, né? Isso. E a competência vem do esforço, não tem jeito. Ninguém nasce, né? Eu vou aprender por osmose. Precisa ter a tua parte da dedicação, tem que suar bastante. Então, ter escolhido fazer faculdade, fazer depois a prova da OAB, advogar, empreender, foi uma decisão acertada e eu recomendo para quem quer estudar. Pode ter certeza que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Exatamente. E tem uma outra coisa que é importante a gente comentar aqui com o Roberto, porque é o poder do network, né, Roberto? Sim. Abre algumas portas, né? Sim, eu não tenho dúvidas, Alan, que essa vida é uma eterna caminhada, uma roda gigante. E se a gente vai plantando bem, vai deixando flores pelo caminho, você vai colher coisas boas. Se você deixa espinhos, também vai colher, né? Invariavelmente. Então, eu sempre trago comigo oportunidades de conhecer pessoas, de se conectar, de fazer amigos. Eu tive um período que eu morei fora do Brasil, eu morei em Nova York, 2014 para 2015, e fiz amigos do mundo inteiro. Até hoje eu mantenho contatos com eles. Por exemplo, eu fui há uns anos atrás para a Itália, eu fui jantar num restaurante com um amigo italiano que me levou lá. Né? Eu tenho agora um cliente que está indo morar em Portugal, estava com dificuldade, eu tenho um amigo português. Liguei para ele, ô João, tem um amigo aqui que é cliente, que está indo morar em Portugal, está com dificuldade. Roberto, passa meu telefone, eu vou ajudar ele aqui, vai ser meu amigo aqui também. Então, eu sempre penso que esse network tem que ser desprendido. Quando você faz amigos ou faz conexões sem interesse, isso é muito bom, porque as pessoas percebem. Também alguém quer se aproximar para tirar alguma vantagem, as pessoas percebem. É muito bom fazer network desprendido. E isso lá na frente, se você vai fazendo bem, em algum momento isso volta para você. Exatamente. Do you speak English? No. A little. Também só sei falar isso, tá? Se ele puxar mais assunto aqui, já me quebra as pernas. Bom, Roberto, vamos falar de empreendedorismo, né, cara? Que é uma coisa que tu pratica há muito tempo. Desde quando finalizou a faculdade, enfim, pegou ali a ordem, a carteira, enfim, montou o teu escritório. Como é que tu enxerga hoje o empreendedorismo? Inclusive, vamos falar para jovens. A galera que está assistindo a gente agora, a gente tem um público bem seleto com relação a jovens. Como é que é empreender no Brasil, cara? Não é uma tarefa fácil, a gente não pode aqui romantizar as coisas, de fato é difícil empreender. Eu tomei essa decisão de empreender na época que eu estava associado no escritório em Blumenau e vi uma oportunidade muito grande aqui em Gaspar de empreender na área da advocacia. Então convidei meu sócio, que estava comigo também no escritório, o Dr. Edson, eu falei, eu vou abrir um escritório em Gaspar e gostaria de ter você como meu sócio. Ele topou na hora. O Edson, eu falo para ele que ele é mais do que um amigo, né? Ele é um irmão, né? Apesar dele ser um pouquinho mais velho que eu, né? A gente criou sempre uma amizade desde o início e a gente veio com esse sentimento de empreender em Gaspar. Mas quando a gente tomou essa decisão, a gente planejou isso. Claro. Não foi uma decisão de inopino, vamos abrir um escritório e vamos ver o que dá. A gente sabia do nosso potencial, a gente já tinha clientes, a gente já tinha uma experiência, a gente aproveitou isso, tanto o network que ele tinha, com o meu e com a experiência, essa junção deu certo. Então, empreender, se você for perceber, as pessoas que têm o maior sucesso financeiro, quando a gente pensa do ponto de vista financeiro, são as pessoas que empreendem. São aquelas que tomam um risco, que arriscam capital, que arriscam empreender, elas acabam colhendo mais frutos. Não é fácil. Tanto é que a estatística de empresas que passam 10 anos é muito pequena. Se eu não me engano, menos de 10%, né, das empresas conseguem passar de 10 anos. Como é que passam? Aquelas que são resilientes. Exato. Até porque o Brasil não é fácil, né? Eu sempre falo que no Brasil até o passado é incerto. Então, quem quer empreender tem que aprender a ser resiliente e tem que aprender uma coisa fundamental, Alan, que você ajuda muito aqui no seu canal, que é aprender a vender, a se comunicar. Quem não se comunica bem não vai ser um bom empreendedor. Importantíssima essa dica para você que está assistindo a gente. A gente está conversando com o Roberto Pereira, aqui da cidade de Gaspar. Ele é investidor e empreendedor há muito tempo, sabe do que está falando. E eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: é necessário planejamento de vida, né, Roberto?
Com certeza, Alan. Até eu estava comentando isso ontem no Instagram. As pessoas... Eu faço de vez em quando enquetes para entender quais são as dificuldades e tentar... eu tenho certeza que o YouTube, o Instagram, essas mídias sociais, elas têm um poder muito grande de ajudar as pessoas. Eu aprendi muito por intermédio do Instagram e do Facebook e do YouTube, então eu tento retribuir esse conhecimento que eu tive de graça agora com as pessoas. Eu vejo que é uma oportunidade muito boa da gente contribuir com as pessoas e impactar as vidas delas. A gente às vezes nem imagina o quanto. E estava contando que quando eu voltei de morar em Nova York, imagina, o dólar naquela época era 2,80, imagina hoje que é 5 e pouco. Né? Eu passei lá do orçamento, né? Quando eu voltei eu tinha uma dívida grande para pagar. Como é que a gente resolveu isso? Foi sentando, eu e a minha esposa na época, planejando, inclusive, nossos sonhos. Inclusive, eu lembro muito bem quando a gente sentou na mesa, como se fosse hoje, até me arrepia falar isso, um dos sonhos que a gente teve lá é de ter filhos. Né? E a gente estabeleceu, aos 40 anos, eu lembro que a data que eu tinha dado para ela, algumas metas, era com 40 anos, eu estou com 39, né? Isso faz bastante tempo já, né? Isso foi lá em 2015, né? Quando eu voltei em Nova York. Então planejar é muito importante, né? Faz o planejamento, faz o orçamento e aí corre atrás da máquina, né? Também não adianta só ficar planejando e não executar. Tem aqui na bio do Roberto, quem investe enriquece. Isso é verdade? Com certeza, Alan, e eu falo isso não só no aspecto financeiro. As pessoas pensam que quando eu tenho esse lema, as pessoas estão pensando, porque ele quer que as pessoas investam. Não, eu quero que as pessoas investam primeiro nelas. Claro. Então, se você investir em conhecimento, você vai colher frutos. Você quer ter um corpo melhor, você vai ter que investir no seu tempo, vai ter que fazer academia, vai ter que fazer dieta. E se você investir também em ativos financeiros, ou investir numa empresa, ser sócio, empreender, você vai ter retornos. Então, eu sempre gosto de falar muito de prosperidade. Então as pessoas têm que pensar, o Brasil tem muitas vezes bloqueios, as pessoas têm de falar de dinheiro, como se o dinheiro fosse pecado. Infelizmente, às vezes, as pessoas interpretam errado essas questões cristãs e acabam achando que é ruim ter dinheiro. Não, o dinheiro ele é bom sim, ele é bom quando ele é bem utilizado. Com certeza o dinheiro te traz liberdade, ele te ajuda a realizar sonhos, ele te ajuda a suportar dificuldades. Então, quando ele é utilizado por bem... Agora, aquela pessoa que está focada só em ganhar dinheiro e ficar rico para ostentar ou para não fazer o bem, com certeza ela está com um motivo equivocado. Mas com certeza quem investe enriquece. Seja investir em você, seja investir na sua empresa, em conhecimento, ou seja... investir até nas pessoas, né? As pessoas que pode perceber que as pessoas que colhem muitos frutos são aquelas que investem em outras pessoas. Então, eu tenho certeza disso. Outra coisa que é importante a gente conversar é a respeito da disciplina. O brasileiro precisa disso, né, cara? Essa é uma dificuldade muito grande que eu percebo nas pessoas, tanto do ponto de vista pessoal ou também do ponto de vista financeiro. Para que a gente possa realmente acumular capital na vida, a gente precisa ter disciplina. Primeiro, começar, então tem que ter uma motivação para isso, depois adquirir constância, e aí depois de um período aí de alguns meses vai vir a disciplina. E a questão de investimentos, falando um pouco sobre isso, ela é muito mais comportamental do que, na verdade, planilha, matemática. As pessoas pensam, o cara que ganha dinheiro no mercado financeiro, ele é muito bom em matemática. Obviamente ele tem que dominar as operações básicas, claro. Mas ele não precisa ser muito bom não em matemática, não precisa ser nenhum expert em matemática, ele precisa ter um comportamento disciplinado, porque o que dá certo é o longo prazo. O maior investidor do mundo é o Warren Buffett. Se você observar a trajetória dele, pode pesquisar no Google, até o próximo aos 60 e poucos anos ele era milionário, de repente ele virou bilionário, mas porque ele fez os juros compostos trabalharem a favor dele no longo prazo. O nosso problema, muitas vezes, é que a gente quer o retorno imediato. A gente quer receber já o pagamento. A gente pensa, eu quero ficar rico já. O que Roberto, que vai dar 3% ao mês? O que vai dar 5% ao mês? Aí as pessoas acabam... Vi hoje uma matéria aqui em Blumenau, algumas pessoas foram presas porque aplicaram um golpe que dava 8% ao mês em ouro. E infelizmente, aí você vai verificar, quem caiu nesse golpe foram pessoas idosas, pessoas simples, que tinham pouca informação. Tem um componente da falta de informação, mas tem um componente também da ganância, né? O retorno fácil. Eu costumo dizer que não tem almoço grátis. Quando tem, vai ter algum problema aí na frente. E pesquise, né? Pesquise, tenha paciência, tranquilidade de analisar, de avaliar,
porque é um segmento que não para de crescer, a gente sabe das oportunidades que existem no segmento financeiro, mas precisa ter muito cuidado, né, Roberto? Sim, hoje a internet traz muito acesso à informação, porém não a conhecimento. Então a pessoa, para ter um pouco mais de conhecimento, ela vai ter que se aprofundar. Então o caminho que ela tem, o primeiro, e que é uma riqueza enorme, a gente começou a nossa conversa falando sobre livros. Às vezes as pessoas não querem tirar um tempinho para ler, para estudar, então ali tem um conhecimento, a gente acessa as mentes mais brilhantes do mundo através do livro. Uma maneira muito mais fácil e prática é o YouTube. Pô, você consegue acessar pessoas lá que você pagaria, às vezes, 500 mil reais a hora, que estão falando no YouTube de graça para você. Exatamente. E você, às vezes, não aproveita. Né? A mesma coisa acontece, às vezes, com podcast, Spotify, o Instagram, então tem bastante oportunidade. Então, o jeito da pessoa não cair em golpe, se informar, é aproveitar as informações que tem grátis na internet, né? E aproveitar e se aprofundar, adquirir conhecimento. E, permanecendo em dúvida, consultar um especialista. Claro. Alguém que é especialista na área, que ele vai, com certeza, conseguir orientar você da melhor forma. Pessoal, a gente está conversando com o Roberto Pereira, Finanças e Investimentos, aqui na bio dele. 3.852 pessoas seguindo, então já também convido você a fazer parte desse universo aqui do Roberto. Investidor profissional, sócio na EQI Investimentos, do Banco BTG. E no nosso segundo bloco a gente vai tratar dessas questões de investimento, sobretudo aqui no Brasil, né? É difícil investir no Brasil? Só dá um spoiler agora. Não, é fácil. Hoje no Brasil houve uma democratização do acesso aos investimentos. Hoje a pessoa com pouca grana, as pessoas pensam assim, investir precisa de muita grana. Não, com 100 reais você já começa a investir. Segura essa informação porque a gente vai para o nosso segundo bloco desse papo sensacional aqui com o Roberto Pereira, ele que trabalha com investimento, é investidor profissional. Tá gostando do papo? Muito bom, Alan, é sempre bom conversar contigo, também fiquei muito feliz de encontrar a tua família aqui, ver o teu bebê muito bem. O Henrique está fazendo 1 ano da cirurgia, deu tudo isso, certo. Fiquei muito feliz, assim. Aproveitar e te agradecer, o Roberto também ajudou ali na nossa campanha, muito obrigado. Imagina, é uma causa nobre e eu vejo que, assim, um legado que a gente pode deixar, com certeza, para o mundo são os filhos, né? Eles enchem a gente de orgulho, trazem alegria para casa. Às vezes a minha esposa reclama que a casa está bagunçada, né? Porque eu tenho 2, né? Não é fácil. Ela tem 3 aqui, mas temos que estão maiorzinhos, eles já ajudam. O mais velho já tem 12, já ajuda a cuidar do pequeno, né? Mas as minhas são muito próximas. A Alice está com 5 anos e a Sofia com 1 ano e pouco. Então, assim, eu falo, Fernando, de fato, a casa está bagunçada, mas é uma casa alegre. Né? Claro. Um dos prazeres que eu tenho na vida hoje é poder tomar café com as minhas filhas, a gente janta junto. Ontem ainda consegui ler um livro para elas, então contar uma historinha. Então, os filhos com certeza são a melhor herança que a gente pode deixar aí para o mundo. E mudam algumas chaves, né? Com certeza, os filhos são um divisor de águas na minha vida, assim. Eu confesso que eu não tinha, assim, um sonho de ser pai. Não era ai meu Deus, queria ter filhos, mas não era. A minha esposa não. Desde que a gente começou a namorar, o sonho da vida dela era ser mãe. Sim. Eu não tinha isso como um primeiro sonho lá. Não era uma coisa que eu desejava. Mas depois que a gente se torna pai, não tem nada mais importante do que isso. Então hoje, qual que é o meu maior desejo? É estar com minhas filhas. O meu maior desejo é esse, ter tempo para elas. Até essa mudança, essa migração de carreira que eu fiz para o mercado financeiro, foi nesse sentido, para ter mais tempo com elas, estar mais próximo. É um período muito rápido, passa muito rápido. Depois elas vão crescer, natural que elas vão seguir a vida delas, os sonhos. Então eu tenho que aproveitar. Então eu não perco uma festinha de escola, claro. Eu não perco algum evento, Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu até fiquei bravo, porque aqui na escola esse ano em Gaspar, Dia das Mães só podia as mães. Então eu falei para a Fernanda, eu queria ir junto, porque tem apresentação. Ano passado em Floripa eu fui lá, fiquei filmando, né, mas estava junto. Né? Então são momentos únicos e que a gente tem que aproveitar bastante. Vamos para o segundo bloco? Bora lá. Vamos nessa. Pessoal, para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. A gente está conversando com o Roberto Pereira, ele é investidor profissional aqui na cidade de Gaspar, mas atua por esse Brasilzão inteiro, estado de Santa Catarina todo também. Não saia daí, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui no estúdio do Valor Entrevista com o Roberto Pereira, ele que é investidor profissional, sócio da EQI Investimentos, do Banco BTG. E agora a gente vai falar de uma coisa que é comum para a gente, que é a gratidão. E também de mentores que nós tivemos na nossa vida. Um deles, para você e para mim também,
Foi, apesar do pouco tempo que eu convivi com ele, foi o seu Oswaldo. Qual a importância desse ser para você? Eu falo Paca, né, porque ele me deu essa liberdade, né, a gente já era amigo há um bom tempo, e eu estava um dia falando com ele no telefone, ele falando, seu Oswaldo, olha, daí ele assim, Roberto, por que você está me chamando de seu Oswaldo? Eu falei, por questão da educação, respeito, né, meus pais ensinaram assim, por questão da idade. Ele falou, não, mas todos os meus amigos me chamam de Paca, então você também é meu amigo e tem que me chamar de Paca. A partir daquele dia eu comecei a chamar ele de Paca, né? E isso por si só já foi motivo de muito orgulho para mim, porque o Paca é um exemplo de empreendedorismo em Gaspar, de uma pessoa que acreditou e investiu muito em Gaspar, fez Gaspar prosperar muito. E quem cresceu, nasceu aqui em Gaspar, tinha o Paca assim como uma pessoa distante, né? Uma pessoa muito importante na cidade. E para vocês terem uma ideia, o meu avô foi açougueiro e trabalhou na época no açougue do seu Tiriva, né, e o qual era açougue do Paca, e conheceu o Paca lá. E depois o meu tio, o João, ele trabalhou com o Paca, como açougueiro do Paca, assim, né? Então eu tenho a oportunidade de me tornar amigo e ter ele como meu padrinho, e uma palavra muito importante que você colocou, eu tive a oportunidade de ter ele como meu mentor, foi muito importante. O Paca me deu lições fundamentais, tanto no campo pessoal, de relacionamento. Ele me dava conselhos, às vezes, em relação ao meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família. Me dava conselhos profissionais, decisões, conselhos políticos, conselhos de empreender, de negócios. Eu não tomava nenhuma decisão importante na minha vida sem conversar com ele. E o Paca entregava aquilo que ele tinha de mais importante, que era o tempo dele. Tanto é que a gente foi olhar as mídias sociais, infelizmente após o falecimento dele, no Instagram da minha esposa, todas as postagens tinham uma curtida ou um comentário dele. Então, vou compartilhar aqui 2 insights rápidos que o Paca me deu e que foram muito importantes. O primeiro deles tem a ver com a parte financeira. Uma das primeiras vezes que a gente almoçou, a gente estava almoçando, veio a conta, ele conferiu a conta, item por item. E aí percebeu que estavam cobrando uma Coca-Cola a mais. Ele chamou o garçom, tem uma Coca a mais aqui. E ele percebeu que eu estava de olho. Daí ele falou, olhou para mim, tu não confere a conta? Aí eu, realmente, eu não tinha esse costume. Ele falou, presta atenção, quem não se preocupa com o tostão, não vai se preocupar com o milhão. E de fato é verdade, as pessoas que não cuidam bem do seu dinheiro quando ganham pouco, quando ganharem muito também não vão cuidar. Pode perceber, tem pessoas que ganham muito bem e são pobres, e tem pessoas que ganham pouco e ficam ricas. Como é que faz isso? Cuidando bem do dinheiro. Então o Paca, essa foi uma lição. E a segunda lição que ele me deu também foi enfocar naquilo que dá certo. Ele falou, Roberto, talvez eu fiz 10 negócios na minha vida, 3 deram errado. Mas eu não foquei nesses 3, eu foquei nos 7 que deram certo. Às vezes as pessoas, porque um fato deu errado, elas ficam, mas aquilo aconteceu, meu Deus, eu não vou... E aí fica reclamando e fica o resto das vezes, às vezes, lamentando esse fato errado. E não foca em todos os outros. É aquela história do olhar o copo aqui, ele está meio cheio ou meio vazio. Tem pessoas que vão olhar e vão dizer, ele está meio vazio. Tem outras que vão dizer que ele está meio cheio. Então, o Paca me ensinou isso também. Então, o período que eu convivi com ele foi um período muito grato. Tenho certeza que lá do céu, ele continua iluminando a gente. Uma pessoa que fez muito bem para Gaspar, ajudou muitas famílias e que eu trago sempre no coração, nas minhas orações, porque ele fez muita diferença na minha vida, na minha família, então a gente tem muita gratidão por ele. E fica aqui também a minha gratidão a toda a família do seu Oswaldo, que ele sempre apostou demais no Valor Entrevista. Eu estive no apartamento dele, depois ele nos fez uma visita aqui, e eu tenho orgulho, Roberto, de dizer para todos que ele foi, o Valor Entrevista foi a última entrevista que o seu Oswaldo deu em vida, estava aqui, até me emociona, porque sempre tive muito respeito por ele também pela gente, e eu deixo aqui registrado o meu carinho pela família e pelo seu Oswaldo. Vamos nessa? Bora lá. Vamos falar de investimento no Brasil. A gente prometeu no primeiro bloco, agora eu quero que você me fale como é que é investir nesse país, cara. Então, o mercado financeiro no Brasil ele é muito atrativo. A gente no Brasil tem um juro muito alto, inclusive estava olhando aqui, o Banco Central americano tomou uma decisão hoje de manter a taxa de juros, não vai mais aumentar. Opa. Isso pode influenciar muito no Brasil. Imagino que na próxima reunião do Copom há uma grande possibilidade do Copom baixar os juros no Brasil. Esse juro alto é um tanto quanto prejudicial para a gente. Mas, de fato, no campo dos investimentos é uma grande oportunidade. Então, na renda fixa, a gente tem muita oportunidade de ganhar dinheiro sem correr muito risco.
Quando a gente pensa em investimento, eu sempre falo que investimento envolve 3 coisas fundamentais. Uma é risco, outra é liquidez, que é o tempo que você vai deixar investido, e a outra questão é rentabilidade. Então o que as pessoas querem no final do dia? Elas querem, eu quero algo muito rentável, muito líquido em pouco tempo, né? E sem risco, Roberto. Tem isso aí? Não tem, infelizmente não tem. Se você quer ganhar mais dinheiro, você vai ter que abrir mão de liquidez e vai correr algum risco. Agora, tem investimentos que dão um bom retorno com baixo risco? Tem. Na renda fixa, por exemplo, você encontra muitas oportunidades no Brasil de ter um juro real aí de mais de 1% hoje e sem correr grandes riscos. Então essa é uma grande oportunidade. E é uma janela que está se fechando. O juro futuro no Brasil já cai. E então quem conseguir agora manter taxas altas vai ganhar muito dinheiro na frente. Então essa é uma grande alternativa. E as pessoas, né, às vezes pensam que só podem começar a investir com muito dinheiro. Não, dá para começar com pouco. A primeira lição é tirar o dinheiro da poupança, porque quem deixa o dinheiro na poupança está perdendo para a inflação. Então a primeira decisão que a pessoa tem que fazer é tirar esse dinheiro da poupança e procura um CDB de banco que renda pelo menos 100% do CDI, que é o mínimo aí que dá para render um CDB, que já vai estar ganhando mais que a poupança, com o mesmo nível de risco, o mesmo nível de segurança, o mesmo nível de liquidez. Tá? Hoje no Brasil existem muitos bancos online. É seguro? Então, as pessoas perguntam bastante isso porque teve alguns fatos em relação ao Nubank. O que é importante as pessoas olharem? O sistema bancário no Brasil ele é muito bem regulamentado. Sim. Ele é mais seguro, inclusive, que nos Estados Unidos, que é uma referência para todos nós. Aqui é uma regulamentação muito boa. O grande ponto que as pessoas têm que observar é no qual produto elas estão investindo. Sim. Então, às vezes, assim, você pode investir num produto do Bradesco, que é um banco muito sólido e seguro, mas é um produto que te oferece um risco que você não está preparado e você vai perder dinheiro. O que aconteceu no caso do Nubank, que é um banco digital, foi isso. As pessoas guardavam a sua reserva financeira na caixinha do Nubank, que eles falavam, que era um fundo de renda fixa que tinha uma boa rentabilidade, sempre batia o CDI. Porém, esse fundo investia em títulos de renda fixa da Light e da Americanas. E quem acompanha o mercado financeiro sabe que deu problema nessas duas empresas. Americanas o roubo danado. Então o que aconteceu? Esse dinheiro que estava lá, que era para render o CDI, começou a dar negativo. Então as pessoas, meu Deus, meu dinheiro está caindo. O que elas fizeram? Resgataram. O fundo teve mais prejuízo ainda. Então eu sempre digo para as pessoas, Roberto, eu começo por onde? Começa pela tua reserva de emergência. Sim. No mínimo 6 meses dos teus gastos fixos. Como isso? Eu tenho um custo de vida de R$3.000. Eu tenho que ter numa reserva de emergência 18 mil. Aonde que eu coloco esse dinheiro? Em algo seguro. Quais são as opções? O primeiro deles é o Tesouro Selic, Sim. que é você emprestar dinheiro para o governo. É o mais seguro que tem é tu emprestar dinheiro para o governo. Pensa comigo, se o governo quebrar é porque os bancos já quebraram, as empresas também. Né? Então a primeira opção é essa. A segunda, um CDB de banco, porque até R$1 milhão você tem um seguro que se chama FGC. Ele garante, se o banco quebrar, esse seguro te devolve o dinheiro. Limitado a 250 mil por instituição financeira. Então, por exemplo, você pode ter 250 mil do Bradesco, 250 mil no Itaú, 250 mil no BTG e 250 mil no Banco Brasil. Se essas 4 instituições quebrarem juntas, o que é muito improvável, né, você recebe esse R$1 milhão de volta. É mais ou menos a situação do Alan, ele já está com 250 mil e cada uma delas aí está tranquilo, porque sabe que mesmo que elas quebrarem, o dinheiro volta. Né? Quem está falando, é muito importante registrar isso aqui, é o investidor profissional Roberto Pereira. Mas está trabalhando para isso. Né? Exatamente, eu estou estudando, pessoal, esse segmento, que é muito importante. A gente no Brasil, infelizmente, nós não temos isso na escola, então a gente tem que aprender na porrada, né, durante a vida, e hoje a gente abriu um pouco esse horizonte, graças a Deus a gente está cercado de pessoas que entendem. Muitas vezes é interessante comentar sobre isso, a gente talvez não precise entender tudo, mas a gente conhece quem entende, que vai orientar a gente, vai servir também como mentor, que eu acredito que hoje é isso que os teus clientes fazem, né? Quando te procuram. Isso, a gente trabalha como assessor de investimentos, então eu ajudo as pessoas a realizar sonhos. Eu sempre falo que o meu negócio é sobre pessoas e sonhos, porque do outro lado, meu cliente, ele é uma pessoa que tem os seus desejos, seus sonhos, e eu vou ajudar ele a realizar. Tem pessoas que têm um sonho de comprar uma casa, então eu ajudo ela qual o melhor caminho para fazer isso? Como é que a gente vai construir isso? Como é que a gente planeja? Tem pessoas que estão pensando na sua aposentadoria. Roberto, daqui eu atendi agora um casal de amigos recentemente que eles planejaram, com 60 anos, são advogados, a gente vai continuar advogando, mas não quer mais ter compromisso com o trabalho. Então a gente quer atingir a liberdade financeira. Eles tinham um plano para chegar lá, a primeira coisa que eu mostrei para eles, esse plano de vocês não vai dar certo.
vai faltar dinheiro. Porque a gente tem que projetar a nossa expectativa de vida. Porque de repente tu faz um plano, eu tenho um custo, Roberto, eu quero ter 30 mil reais por mês. Só que por quanto tempo esse 30 mil reais vai durar a partir do momento que você não vai trabalhar? Então a gente faz esse tipo de planejamento para as pessoas. Obviamente que depende também muito da pessoa ter a disciplina de fazer aportes, dela fazer a parte dela. No meu caso, eu vou monitorar os investimentos, vou ajudar elas nessas decisões, trazer as informações de mercado. As pessoas no dia a dia elas não têm tempo, muitas vezes, para acompanhar os investimentos, elas não têm conhecimento, ou elas não têm alguém comprometido, às vezes ela está mal atendida na instituição que ela está. Então, quando ela procura um assessor de investimento, ela quer algo mais próximo, alguém que conheça ela, alguém que vai estar acompanhando ela nessa trajetória. E é isso que a gente faz, a gente acompanha as pessoas na realização dos seus sonhos. Exatamente. Agora eu quero que você explique o que é a EQI. A EQI é um escritório de investimentos, e para orgulho nosso, que somos catarinenses, né? Ou pessoas como o Alan, que adotou Santa Catarina aqui, e já é catarinense também, né? Porque já está tanto tempo aqui que já tem o título Agosto aqui de... agora, 21. Então, tô certo, aí já está bastante tempo aqui. Quase cidadão honorário de Gaspar. Olha aí, se não tem, vamos resolver isso, vamos falar lá com a Câmara. Mas o que acontece? A EQI, ela é a junção de 3 escritórios, um de Balneário Camboriú, um de Floripa e também um de Joinville, e hoje é o maior escritório de investimentos do BTG. E agora, a partir de julho, vai se tornar corretora. Então, o Banco BTG é o nosso principal sócio, ele tem 49% da EQI. A EQI é um escritório vinculado ao banco que assessora essas pessoas. Então, eu entrei lá na condição de sócio, para ajudar nesse crescimento da empresa. Como ela está virando corretora, agora em julho, a gente vai ter mais escritórios. A gente já tem 18 escritórios no Brasil. A gente tem sobre custódia, cuidando do dinheiro das pessoas, em torno de 23 bilhões de reais. Então é muita coisa, é uma custódia muito grande. A gente tem mais de 40 mil clientes no Brasil. Estamos chegando a 600 assessores. E qual que é o motivo de orgulho? É porque é catarinense. A matriz da EQI é ali na Praia Brava, em Itajaí, no shopping no Brava Mall. A gente tem o maior escritório do sul do Brasil, é 4 mil metros quadrados o escritório. Até quero te convidar para ir lá, você conhecer o escritório. Vamos marcar de ir lá. E a gente tem escritório em Floripa, em São Paulo, tem no Brasil inteiro. Então é uma empresa que tem o DNA de ajudar as pessoas a ter autonomia. O slogan da EQI, não por acaso, é invista em suas escolhas. Então a gente tem o DNA de ensinar as pessoas para que elas possam investir e se tornarem um investidor melhor e tenham melhores resultados no mercado financeiro. Me explica também sobre o Banco BTG, para a galera que está assistindo a gente agora. O Banco BTG é o maior banco da América Latina de investimentos, então é um banco muito grande. Hoje o BTG, ele tem, para vocês terem uma ideia, em caixa, disponível no banco 70 bilhões, então assim é muita coisa. Ele é um banco que antigamente atendia só investidores institucionais, ou seja, quem tinha mais de 10 milhões de reais. E nos últimos anos, ele começou a atender todos os clientes. Então, a plataforma é isso. Qualquer pessoa pode ser cliente do banco. Qual é a vantagem? Não paga taxa de manutenção de conta, não vai pagar por TED, nem por PIX, nada disso. Então, é um banco acessível a qualquer pessoa que deseja investir. Palma da mão? Está no aplicativo? Sim, aplicativo. Resolve tudo pelo app, está muito prático. É um banco assim, acessível. Então, o BTG ele tem uma vantagem sobre os pares dele, porque ele traz uma plataforma aberta. Eu sempre digo que ali no BTG você, por exemplo, Roberto, mas eu quero ser cliente do BTG, mas quero investir em produto financeiro e do Itaú. Lá no BTG você vai encontrar. Eu quero investir em alguma coisa do Banco do Brasil. Tem também. Então, eu comparo o BTG como um shopping de finanças. Você encontra tudo. Você vai no shopping lá, tem a Vivo, tem a TIM, você que escolhe. No BTG também, são mais de 7 mil produtos financeiros. Qual que é o meu trabalho? É ajudar você a escolher esse, porque tem tanta oportunidade, tanta opções que ela precisa de ajuda de um especialista para escolher o melhor investimento. E gravem isso que eu vou falar. Não tem uma forma que dá certo para todo mundo. Aquilo que talvez funcione para o Alan, não vai funcionar para você e talvez não funcione para mim. Por isso que é muito importante a gente iniciar o nosso trabalho sempre com um diagnóstico, para saber a tolerância que a pessoa tem a risco, o nível de conhecimento e aonde que ela quer chegar. Os planos e os desejos são diferentes, então a gente adapta isso a cada realidade. Então não tem um produto financeiro, tem que tomar cuidado com a diquinha, né? Mas meu amigo está investindo em tal negócio e está ganhando dinheiro. Mas você sabe no que ele está investindo, sabe os riscos? Exato. A maioria das vezes as pessoas não sabem. E aí que acontece o que é o pior, que é perder dinheiro. A primeira regra é não perder dinheiro. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Roberto Pereira. Qual é o seu perfil de cliente, cara?
Então, a gente faz um serviço muito private, né? Eu tenho poucos clientes, hoje eu atendo no máximo, devo ter 32 clientes, até essa semana teve um cliente novo, então são 32. Mas então, 32 num investimento de 5 milhões é dinheiro. Isso dá bastante, né? Então, a gente tem uma linha de corte, eu consigo atender pessoas que têm um patrimônio inicial de 500 mil reais. Sim. Mas o que ocorre? A gente tem uma equipe, então eu tenho um time que trabalha comigo, às vezes a pessoa tem pouco menos patrimônio, quer começar nesse mercado, alguém do time vai atender e eu vou supervisionar o trabalho deles. Então a gente consegue atender sim. Às vezes as pessoas começam por um investimento que é mais fácil, que é mais popular, é as pessoas, por exemplo, investirem em previdência privada. Sim. É um caminho bom para quem às vezes não tem uma dificuldade de poupar. Pô, Roberto, eu não tenho disciplina para poupar todo mês, eu preciso de um boleto para pagar, as pessoas me falam. Então a previdência é bom, porque lá você estabelece, vou começar com 500 reais por mês. Todo mês é descontado na tua conta ou vem um boleto, então você consegue se planejar. A previdência tem algumas vantagens. Sucessória, ela não passa por inventário, então você já pode deixar lá dito, eu quero deixar isso para o meu primo, para meu filho, ou para minha esposa, você decide, não passa por inventário. E tem um benefício fiscal. Quem paga muito imposto pode deduzir. Então a Previdência ela é bem importante nesse sentido também, de a gente poder usar esse benefício tributário. Quem paga muito imposto de renda, geralmente funcionário público, empreendedores, né, acaba utilizando a Previdência como um instrumento fiscal para pagar menos imposto de renda. Maravilha. Pessoal, Roberto Pereira, investidor profissional aqui no Valor Entrevista, falando desse assunto tão importante que é a sua renda e como duplicar, triplicar o seu investimento. Ele é especialista nesse segmento. Roberto, importante também a gente comentar a respeito das tuas redes sociais. A gente percebe aqui, pessoal, no Instagram do Roberto, inclusive eu já vou pedir para você seguir, que ele tem muitas dicas aqui. Virou um blogueiro, hein, cara? Eu vejo assim, como eu falei no início da entrevista, o Instagram e o YouTube são uma oportunidade da gente compartilhar conhecimento. Então, o Instagram é uma forma de eu devolver um pouco aquilo que eu já tive de contribuição com pessoas que são verdadeiros mentores, pessoas que nos ajudam, que a gente às vezes não teria acesso, que a internet nos ajuda, né? Achei uma relíquia aqui, ó. Essa é a época do bombeiro. Tava magrinho aí. Magrinho. Tava magrinho. Tu tinha que idade aqui? Aí eu tava com uns 24, 25 anos por aí. Época boa, traz boas lembranças aí. Então o Instagram ele tem esse poder, e o YouTube também, de a gente levar informação para as pessoas. Então diariamente eu compartilho o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nos investimentos, dou algumas dicas. As pessoas têm um canal de comunicação, sempre abro caixas de perguntas para que as pessoas possam aproveitar e tirar suas dúvidas. Então hoje é muito fácil se comunicar, então o Instagram tem esse poder. Exatamente. Roberto, para a gente fechar o nosso papo, a gente comentou no início do nosso papo aqui que tem também uma novidade, seriam as mentorias. Consegue dar um spoiler sobre isso? Hoje eu já faço desde o ano passado, mentorias individuais. Às vezes as pessoas me contratam como uma consultoria, ele tem alguma dúvida, então eu faço isso já no offline. As pessoas já tinham essa demanda. O que eu percebi, no online também acontece isso. Muitas vezes as pessoas mandam mensagem no direct, mandam nas caixinhas, como é que eu... Às vezes a pessoa não tem esse patrimônio para se tornar um cliente lá que vai ter a minha assessoria. Então, a ideia é que a gente tenha uma mentoria tanto em grupo como individual, para que as pessoas possam... meu desejo é pegar a pessoa desde o início, ela não sabe nada sobre investimento, não sabe por onde começar, está perdido, até às vezes tem dívida, e a gente vai tornar ela um investidor. Claro. E ela vai ter suporte, a gente vai dar um suporte pelo WhatsApp para a pessoa, quando ela quiser ter dúvidas. E o diferencial que eu vejo isso, um grande ponto, que é uma chave, uma mudança de chave, é a mentalidade das pessoas. Então, uma das coisas que a gente vai abordar nessa mentoria também sobre a psicologia financeira. As pessoas às vezes investem mal, tomam decisões erradas financeiras, porque elas têm às vezes alguns bloqueios que atrapalham elas nessas decisões. Então, uma parte dessa mentoria é sobre também psicologia financeira, que eu tenho certeza que faz muita diferença. Eu sempre conto a história, tem um americano, ele é muito citado, que ele era frentista de posto e também faxineiro. Ele conseguiu uma fortuna de 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares, isso mesmo, investido no mercado financeiro. Como é que ele conseguiu isso? Disciplina, de investir todo mês, economizar e fazer boas aplicações financeiras.
Agora eu conheço também histórias de pessoas milionárias, por exemplo, o dono do Copacabana Palace, que é o hotel mais famoso do Brasil. Quando ele vendeu o Copacabana Palace, ele fez um planejamento de aproveitar a vida, de torrar essa grana. Qual foi o erro? O planejamento dele deu errado, no final da vida dele, ele morava de favor no Copacabana. Então era uma pessoa que tinha muito dinheiro e se tornou pobre. Como é que acontece isso? Meu Deus, o cara tem dinheiro, mas ficou pobre. Porque ele não sabia cuidar bem do dinheiro dele, ele não tinha uma mentalidade de prosperidade. Então a ideia nessa mentoria, seja ela individual ou em grupo, é trazer esses insights, passar a experiência, porque uma coisa é a visão do investidor, outra coisa é a visão de quem está dentro do mercado financeiro. O olhar é diferente, a gente tem acesso a informações, a produtos financeiros que, por exemplo, eu invisto há mais de 10 anos, tem produtos financeiros que eu descobri no BTG que eu nem sabia que existiam. Olha só. Então a ideia é entregar todo esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam, de fato, prosperar financeiramente. Roberto, muito obrigado pelo papo, mais uma vez aqui pela tua presença no Valor Entrevista. Gostou? Gostei muito, Alan, sempre bom conversar contigo, mas antes de encerrar eu queria te fazer 2 perguntas. Vamos nessa. A primeira delas, assim, você se comunica bem. Para quem está começando assim no digital, se pudesse dar umas dicas de como a pessoa se posiciona melhor, como é que ela se comunica melhor, acho importante. E depois, no final, eu queria que tu contasse como é que foi a tua história de vir para Gaspar, como é que aconteceu isso, porque é bem legal essa história, eu gostaria de ouvir. O digital é legal, pessoal. Obrigado pela essa pergunta, porque me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu tenho muito carinho. O digital é legal, mas você não pode esquecer do presencial, disso que a gente está fazendo. Então eu dou muito valor ao network, dou muito valor à rede de contatos. Eu fiquei durante um período de 4 anos criando a imagem do trabalho, do Valor Entrevista, para depois começar a capitalizar. Então, quando eu tinha o pé no chão, que eu estava seguro do que eu estava fazendo com o Valor Entrevista, montei um estúdio e a gente começou a entrevistar aqui. Hoje são 6 anos de trabalho e mais de 800 entrevistas. Mas qual é a grande sacada do Valor Entrevista? É o respeito que a gente tem de quem vem até o nosso estúdio, de quem já passou por aqui. É legal empreender no mundo digital? É excelente. Inclusive, agora, essa semana, eu lancei o meu e-book. Está disponível para compra por uma plataforma e estou, graças a Deus, alcançando resultados bem interessantes. É um produto digital. Parabéns. É um produto digital que eu coloco sempre à disposição de todo mundo. E eu vivo muito feliz hoje com o Valor Entrevista, por conta de todo o networking, de ter pessoas como o Roberto e de várias outras pessoas que já passaram por aqui. E é importante, para quem está pensando em empreender, empreenda. Agora não se esqueça, é importante você saber vender também. Com certeza. A grande sacada hoje, uma das oportunidades que as portas se abrem mesmo, é você ter o tino para vendas, para negócio. Então, para quem está assistindo a gente, saiba vender, saiba comunicar. Tenho meus treinamentos particulares também para isso, assim como o Roberto. Eu também sou mentor na área de comunicação e isso é importantíssimo para você que precisa ampliar aí o conhecimento nesse segmento e faturar ainda mais. Eu resolvi vir para Santa Catarina em 2002, Roberto. Eu estava lá em Manaus, meu tio fazia o doutorado dele na UFSC, morava em Florianópolis e eu sou o neto mais velho, então eu era a bola da vez. E aí, finalzinho de 2001, meu tio liga lá pro meu pai, para minha mãe, conversa, eu tinha 21 para 22 anos, e ele, vamos trazer o garoto para cá. E foi uma oportunidade, tio Jorge, tia Sandra, a família toda, que eu aproveitei muito bem, sabe? Eu sempre tive os pés no chão, sempre cuidei muito com as coisas que eu faço durante a vida. E hoje, passados quase 21 anos, casa, filhos, profissão, família, eu sou muito grato a Deus e a todas as pessoas que passaram pela minha vida, que passam pela minha vida, por terem plantado, de certa forma, uma semente de conhecimento. Então, tenha essa visão também de gratidão eterna, que é o que eu sempre faço com os convidados que estão aqui conosco. Então, muito obrigado pela oportunidade novamente de rever o amigo, de saber que você está prosperando ainda mais. E falando em prosperidade, a gente vai te dar um presente, o que ninguém te contou sobre liberdade financeira. Pô, que legal. Tá, do Rafael, ele é escritor, professor também, Rafael Lincoln e o Fernando Vieira, eles são aqui da cidade de Blumenau, e eles lançaram recentemente o livro deles, então tá aqui, esse livro já foi entregue para o governador, para a vice-governadora, e agora você tem a oportunidade também
de receber. Pô, muito obrigado, Alan. Vou ler com certeza. Conhecimento nunca ocupa espaço, é sempre uma oportunidade. E até fiquei curioso aqui de conhecer o Rafael. Você comentou um pouco dele antes da entrevista, não o conhecia. Já estou seguindo no Instagram e espero brevemente conhecer ele para um café. E quero te agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, com a tua audiência. É uma oportunidade sempre única de levar um pouco de conhecimento, falar do que a gente está conversando, reforçar os laços de amizade e agradecer vocês aí que estão nos acompanhando e, na medida do possível, pedir para vocês nos seguirem no Instagram. Lá a gente diariamente passa conteúdo, informações sobre o mercado financeiro, sobre liderança, um pouco da minha família. Eu vou nos locais aqui em Gaspar, todo mundo conhece a Alice, a Sofia, em Blumenau, em Floripa, até em São Paulo, né? Eu vou todo mês para São Paulo, lá na Faria Lima, o pessoal já conhece a Alice e a Sofia. Então é muito bom, né? As pessoas acompanham o crescimento dos nossos filhos, então o poder da internet é esse, da gente estar mais próximo. Então obrigado de coração, oportunidade de estar aqui contigo, com a tua família, ser recebido na tua casa. Continue prosperando. E para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia aqui no Valor Entrevista. Chegamos a 6 anos, mais de 800 entrevistas produzidas. Claro, um trabalho que a gente tem um carinho enorme. E trazemos pessoas de altíssimo gabarito para que você possa conhecê-los. Um abraço, voltamos na semana que vem. Se cuida. Tchau.